Ó, nessa questão 9 aqui, diz assim, né? Diz que a empresa de videogames vai distribuir durante a Brasil Game Show, a BGS, que é uma das maiores feiras de games da América Latina, três guias diferentes para o seu público. O guia um, guia 2, e guia 3 vão conter, respectivamente, e prometem trazer, além de muitas informações sobre games e algumas estratégias de ouro para os jogadores. Quando as estratégias estarão nos três guias, que ocupam páginas inteiras, a equipe responsável pela produção no menor tempo e da edição. Analisando o projeto de cada guia, descobriram que G1 e G2 terão três páginas em comum. G1 e G3 terão cinco páginas em comum. G2 e G5 vão ter cinco páginas em comum, sendo duas delas também a G1. Então veja, outra questãozinha, né, que fala sobre aquela ideia de eu ter toda uma parte, né, e de eu ter alguns elementos que são comum a outros, né? Então a gente está falando de conjuntos, ó, G1, G2 e G3. Então veja, ele disse que, aqui no final, ó, disse que tem cinco páginas em comum a G2 e G3. Só que além dessas cinco que são comuns a G2 e G3, tem duas dessas que também são comuns a G1. Então ele está falando de quem, ó? Está falando aqui do centro. Então está dizendo que o centro vai conter dois elementos. Por quê? Tem cinco páginas. Dessas cinco, duas, além de serem comuns a G2 e G3, vai ser comum a G1 também. Então ele está falando dessa intersecção entre eles. E aí ele fala ó, que G1 e G3 tem cinco páginas, não é isso? Ó, G1 e G... Deixa eu fazer por ordem, né? Então G1 e G2 tem três páginas em comum. Só que além dessas três páginas, já tem duas que fazem parte também de G3. Então, para G1 e G2, realmente só fica uma. G1 e G3 tem quantas? Cinco. Dessas cinco, duas também fazem parte de G2. Então, para G1 e G3 mesmo, só fica três. Então, lembra, tem que ir fazendo essa retirada, né, do, da intersecção, certo? Então, cinco páginas G2 e G3, sendo que cinco dessas, ou duas dessas já estão para G1 também, então sobram três. Se a gente sabe que toda a parte de G1 ele disse que vale 8, ó, 8, 10 e 15 nove valores, então tudo de G1 é 8, ele está dizendo aqui é toda essa partezinha aqui, né? Se a gente sabe que toda essa parte tem 8 e aqui já tem um com 2 3 com mais 3 6 aqui sobra ó, 2. Nessa mesma ideia, né? Se a gente sabe que para G2 já tem um com 2 3 com 3 6 para 10 falta quanto? 4. E aí a gente sabe também que para G3 já tem 3 com 2 5 com 3 8 para 15 7. Aí ele quer saber o que, ó? Realizando o cálculo, a empresa concluiu que para a produção de três guias, eles precisarão de um editorial, ou precisarão editorial um total de quantas páginas iguais, né? Ou originais, não é isso? Aí veja, o que é que ele está falando aí, né? Dessa situação. A gente tem quantas páginas aqui, ó? Cadê? A gente tem. Cadê? Deixa eu botar aqui. 2 com 4, 6 com 7. Vão ser quantas? Vão ser 13, né? Então, só de cada uma já tem 13. O que eu sei mais? Eu sei ainda que dessas a gente vai ter uma que tá para as duas. Elas deixam de ser originais? Não. Mais 3, mais 3. Então, ó, 3 com 3, 6. Com um 7. Com o 2 do meio, 2. Então ficaria 22. Então não é que eu pegaria só quem tem em cada um dos elementos. Cuidado. Realizando a pesquisa concluiu que para a produção
dos guias, eles precisarão editoriar um total de páginas originais, né? Então, qual é o total de páginas? É isso que ele quer saber, sem se repetir, beleza? Então, a quantidade total de páginas, né, se a gente contar duas vezes, seria 22. Tranquilo? Então, gabarito aqui na letra B de bola.